Oi, gente, eu sou a Monique, irmã da Roberta. Oi, gente, eu sou a Roberta, irmã da Monique. E a gente está aqui com Inteiramente Mãe para fazer para vocês um episódio com uma convidada, Andréia Oliveira. Mais que especial. Que faz parte das nossas vidas e tem uma história para partilhar e tem um trabalho para partilhar hoje com mães que ela também auxilia e tem tudo a ver com saúde mental materna. Então, vamos apresentar a Deia, que assim nós chamamos. Ela é uma amiga e há muitos anos participou da minha história com os meus filhos. No primeiro filho ela esteve presente e acompanhou a depressão pós-parto, né? Que teve a influência do sono também, da privação de sono. E ela é consultora do sono e autonomia infantil. Então, de certa forma, desde lá, sem saber, ela também já me auxiliava, né? E me lembro, assim, das vezes em que ela foi até a minha casa, né? Olhava nos meus olhos e falava: amiga, vai dar certo, né? E eu estava medicalizada e não tinha como acordar à noite, às vezes, né? Para estar com o bebê. Tive auxílio da rede de apoio, graças a Deus. E ela pôde trazer esse acolhimento, observar como estava sendo feita a rotina ali, segurar minha mão, né? E passar por aquele momento comigo. Então, é muito especial que você esteja aqui com a gente, né? Partilhando também desses momentos. Já no segundo filho, ela pôde me acompanhar desde antes. Então, já a procurei como profissional mesmo, né? E com toda a orientação virtual, né, por meio dos cursos que ela já oferece, ela pôde auxiliar, né, com as dicas e os desesperos de uma mãe, né, que estava ali nesse processo, mas ao mesmo tempo esse acompanhamento desde antes já deu suporte para que não houvesse adoecimento no segundo filho. Então isso foi muito importante para mim. E acredito que pode ajudar outras mães. A gente também já se conhece há muito tempo. Ela é uma super amiga da minha irmã e acabou virando uma super minha amiga. Foi engraçado que eu estava no Rio, eu morava no Rio, a Monique em Brasília. E um dia a Deia conhecia a minha história e um dia ela estava passeando no parque. Encontrou meu marido com meu filho e ela virou assim: você é o esposo da Roberta? Aí ele chegou na minha casa e falou: olha, tem uma amiga da sua irmã que me encontrou ali no parque. E aí a gente trocou ideia e acabamos nos aproximando muito, né? E hoje é uma referência de mulher para mim. E conta um pouquinho como é que é isso, né? Como é que é essa sua relação com a minha irmã? Como é que você pôde auxiliá-la não só como profissional, porque o profissional não sai da gente, né? A gente é amigo, mas esse profissional não sai. Bom, eu sou a Andréia, eu sou mãe do João, que tem 9 anos, e da Catarina, que tem 8. E aí nossas histórias, elas se entrelaçam. Há 10 anos atrás, a gente estreita esse relacionamento como profissional, começa como um profissional com amiga e uma convivência ali de viver na mesma turma, no mesmo ciclo de amizades e igreja. Então, eu não era tão próxima da Monique até vir a maternidade. A Momo trabalhava como doula e antes, parece, a linha cronológica eu não lembro, mas antes da Momo trabalhar como doula, veio a história da Roberta, que impactou muito a minha vida. E eu vivi a história da Roberta sem ser próxima da Roberta. Eu vivi isso emocionalmente, eu chorei junto com a Roberta, eu orei junto com a Roberta, eu criei junto com a Roberta e eu vivi o luto junto com a Roberta. Porque quando você vive igreja assim, né, essa é a história de fato. Então eu vivi aquilo e aí isso de certa forma me conectou com elas. E aí depois veio a Momo como doula me ajudando na minha gestação do João, de 9 anos hoje.
Depois eu mergulhei nesse universo de sono infantil e vivi com... Agora foi para a Monique a questão de ajudá-la profissionalmente, mas também, mesmo que uma ajudando a outra profissionalmente, a gente mistura a amizade, porque a gente tem o conhecimento, então eu podia ajudar ela com conhecimento e com amor, e ela também. E aí depois reencontrei a Roberta. Foi isso, assim, as histórias foram se conectando ao longo da maternidade acontecendo. A né? rede se tecendo, né? Se tecendo. E se complementando, não tem jeito. Quando você fala assim, a Monique me ajudou como doula e depois eu pude ajudá-la, né? A gente tem esse lugar e esse lugar de você não me conhecia, mas conhecia a minha história e participava, né? Eu lembro que quando aconteceu o falecimento do João, eu recebi muito amor, assim, mas muito amor de muitas pessoas que não conheciam. Ele faleceu em Brasília, eu estava de férias, ainda não morava, e eu lembro que eu ficava com ele na UTI, quando eu saía eu saía para tomar um café, assim, para trocar de roupa. O saguão tava cheio de gente orando, com café, com prendedor de cabelo, um que ia buscar um moletom, sabe? Aí a gente louvava na janela do filho, aí daqui a pouco eu sabia que tinha uma rede de pessoas no Rio e em Brasília. Então foi um movimento que trouxe muito isso e a Dé participou disso. Então isso para mim é fundamental, maravilhoso. E Monique também, uma excelente doula que ajudou nesse processo. O trabalho, ele une, né? E do trabalho também, com a amizade, a gente vai tecendo esse tecido de amor e de colaboração uma com a outra, né? O que eu acho mais lindo ainda. Sim. E a Momô, ela veio com o conhecimento, no meu primeiro filho, com o conhecimento de doula e também emocional, porque foi um momento em que não foi uma fase emocionalmente muito fácil para mim naquele momento. Vinha vivendo várias fases emocionalmente difíceis e esse suporte, eu acredito, foi intencional. A Momô não era uma doula... Ela era uma doula diferenciada, porque ela de fato trazia essa questão emocional da saúde mental. Então foi logo no pré ali, né? E foi um parto complicado, foi um parto difícil. Que sem esse suporte dela ali, eu não sei de fato onde eu poderia ter chegado, porque não foi fácil mesmo. Então, naquele momento em que eu estive também ali com você, foi perceptível ver que o suporte deu um caminho, né, como você falou antes. Então, assim, deu um caminho de você respirar, né, de poder amamentar, poder entender as suas emoções ali, entender que faziam parte, né. O João, eu não lembro se foi para UTI. Fui eu. Foi você, né, a primeira. Então, a Deia, ela acabou passando pela UTI materna, né. Sim. Então, a gente vê ali que realmente pode haver uma influência na saúde mental materna. E foi tudo a ver com o parto, né? Então, se tem esse trabalho da gente falar sobre isso também antes, né? Então, eu acho que foi, assim, extremamente necessário falar sobre essa parte emocional no pré, né? E aí, por isso que hoje o pré-natal psicológico serve para auxiliar. Nós somos doulas também, né? Mas psicólogas de base, né? Eu acho que a doulagem ela veio para agregar. É claro que a gente não mistura os papéis ali naquele momento, né? Quando você é doula, você é doula. Quando você é psicóloga, você é psicóloga. Mas a psicóloga, ela não sai da gente, né? Então, toda a abordagem, quando a gente vai traçando, quando você falou assim, a Monique é uma doula diferenciada, porque ela tem todo esse estudo, todo esse embasamento que vai agregar nesse pré. E a doula, ela faz uma preparação perinatal, né? Se a gente for olhar para isso, tem uma preparação olhada, né, muito voltada para o fisiológico, mas como ela é psicóloga, ela também traz esse lugar dessa importância, né, de olhar para a saúde mental desde ali da raiz,
né? Hoje o pré-natal psicológico, ele não é uma dosagem, mas também é uma preparação perinatal. Sim. Né? Tem um outro formato, uma outra abordagem, mas ele traz essa saúde preventiva também. Quando a gente tem um suporte, principalmente no suporte profissional, como você faz o seu suporte profissional, né? E tem os seus cursos. Olha, quando a mulher se prepara no curso, ela não chega desesperada depois, né? O pré, ele é sempre muito importante. Ele vale muito a pena. Eu sei porque eu penei no sono, né? Eu não me preparei, eu não tive ajuda. Conta um pouquinho, Amanda, como foi? O João não dormia, né? O João Você já era ouviu uma isso? criança que não dormia. Meu filho não gosta de dormir. A frase dele, gente, não é isso. Mas... ele não dormia. Assim, a gente depois foi percebendo que poderia ser um APLV, só que quando a gente ia começar a tratar, ele já tinha quase 1 ano, foi quando teve o acidente e ele veio a falecer. Mas porque ele não dormia, era muito difícil, porque eu me revezava muito com meu marido. Era um primeiro filho, sem grandes redes de apoio. Minha mãe morava em Brasília, minha sogra tinha uma mãe muito mais velha para cuidar, e então ficava eu e meu marido se revezando. Então ele dormia por 1 hora no máximo, e eu amamentava exclusivo, então ele mamava muito, o peito era o que acalentava ele, mas muito também no colo durante o dia. Então um auxílio maravilhoso era o sling. Só que o sling também ele tem um problema, né? Porque o neném que é acostumado com o sling, ele fala, neném no colo andando, não é o neném no colo sentado. Então eu passava o dia inteiro fazendo coisas com ele. E aí à noite, quando eu botava ele, a princípio no carrinho, parecia que o berço tinha espinho. Então eu botava ele no carrinho, o carrinho tinha espinho, e aí ele, meia horinha, 1 horinha, acordava. Eu falava, não aguento mais dar mamar, a gente precisa tomar uma atitude e fazer alguma coisa. João me nasce em pleno verão carioca de 40 graus, então noites muito amenas, muito boas. Então a gente fazia o quê? Vamos descer com a criança. Carrinho, pedra portuguesa, balancinho, bom. Aproveitava para levar o cachorro para passear, que ele ficava super feliz, xixi na rua 30 vezes. Voltava com o João quietinho, todo mundo em silêncio. 40 minutos depois, a criança acordava de novo. Aí papai vai lá pro carrinho, pedra portuguesa. Só que isso foi virando uma rotina da gente sair. E aí o verão passou, o inverno chegou, começaram as chuvas. Como é que vai sair com essa criança? Como é que vai sair com essa criança? Aí foi o aparato. Era capa de chuva, era capa de chuva do cachorro, era guarda-chuva com coleira, com capa, com carrinho. Nossa, foi um caos. Eu lembro assim que muito a parte da tarde, que eu cansava desse movimento, eu ia pro shopping, porque assim, minha casa não tinha uma cadeira confortável de amamentação, amamentava mais na cama e tal, pra usar a cadeira de amamentação do shopping, pra tipo, esparecer a cabeça, porque eu tava um zumbi e a criança não dormia. E tinha horas, né, que aí bate aquela culpa materna também, né, que assim, eu falava, pelo amor de Deus, criança, dorme! Eu não aguento mais isso acordado! Né? Tipo, coitadinho da criança, né? Mas tinha horas que o meu emocional ia na loucura. Isso que eu ia perguntar, Beth, então afetou, essa privação te afetou emocionalmente? Afetou. Teve um porém, e aí assim, que aconteceu, que foi muito forte também, né? O João, ele nasceu com 1 mês, a minha avó ficou internada. Tá.
E eu tinha que ir à UTI todos os dias, passar 1 hora na UTI e voltar. O hospital era muito próximo, só que era amamentação exclusiva. E ele não pegava a mamadeira. Eu tirava leite, deixava leite, o Márcio até dava na colher. Ele não chupava chupeta. E aí eu dava mamar, deixava com o Márcio, ele dormindo, só que ele acordava muito rápido, e ia pra UTI. E na volta da UTI, como ele tinha 1 mesinho, né, eu tinha que tomar banho de Protex para poder amamentar. E quando eu chegava, ele já estava aos berros. E isso foi até os 4 meses dele, essa mesma rotina de todos os dias pra UTI. O Márcio dando essa conta, né? E aí, assim, à noite ele não dormindo, e eu lembro assim, é muito louco isso, gente, mas eu orava muito à noite. Ele acordava sempre por volta das 3 da manhã, e eu sempre falava assim, você vai fazer o seu pai acreditar em Deus, e a sua vida tem propósito, meu filho, aqui. Eu conversava muito com Deus, esse momento era meio devocional, ele mamando, eu olhando para ele e orando. E depois do falecimento dele que meu marido se converteu, né? Que ele acreditou e conheceu Jesus. Então era um momento que a gente podia estar brigada ali, né? E muito doido. São coisas que a gente não explica. E você contando um pouco da sua experiência, foi aí que eu entrei no universo do sono infantil, porque essas conversas de amigas próximas contando como é que era a noite delas, porque eu fui uma amiga que eu tive filho depois das amigas mais próximas. Então elas falavam exatamente isso, volta no peito, depois de 1 hora acorda. É a madrugada toda amamentando, de hora em hora no peito. E eu, na roda de conversa, eu ia olhando aquilo, eu falava assim, meu Deus, eu não vou ser mãe. Eu não vou conseguir, eu não vou. E assim, eu lembro que elas tinham um grupo no WhatsApp para conversarem de madrugada, perguntando como é que tava aí, como é que tava lá, cada um na sua casa, tá terrível, tá difícil, tá? E eu assim, meu Deus, eu me assustei. E aí eu falei, será que não tem algum jeito de viver essa fase de uma outra forma? Ou será que é só assim? Será que 100% dos bebês não dormem? E aí eu fui pra teoria, para pesquisar mesmo se tinha alguma outra forma de viver isso, porque eu sei que o sono é um dos pilares da saúde, precisamos dormir, mas eu não funciono mesmo. Eu sei que tem gente que é mais resistente a ficar um pouco mais acordada, da pessoa. Eu preciso dormir. Tanto que as pessoas falam, até a ciência, a medicina fala, 7 horas de sono. Para mim ainda não é tão suficiente assim, eu fico bem com 8 horas e meia. Cada um tem um jeito, né? Assim, eu também sou dessas das 8 horas. Se for menos... Menos eu fico. E realmente eu fico meio lambareada de sono, sabe? Eu não fico tão bem. E gera uma irritabilidade também, né? Você fica menos... É o que eu sinto até com o João e com o Márcio, assim, né, naquele período, que eu ficava irritada, né? Eu passava o dia, não tinha paciência pro que precisava ali na rotina do brincar, do curtir. Cuidar, né? Sim. E essa privação de sono, ela é um fator de risco pro adoecimento. Então, é literalmente ligada ao risco de adoecimento. Então, assim, a privação, exatamente, porque ela causa exaustão da saúde mental, né, e física. Então, esse cuidado, ele é muito importante, né, de ver a questão da rotina, de ver como que pode auxiliar, né, essas mães, essas famílias que estão passando por essa privação de sono e que ela vai ser comum. Sim, né? A gente não tem como, exatamente, assim, o bebê, ele tá se ambientando, né? Aquela estrutura familiar ao mundo, né? A luz, à noite. Então, muita coisa ali vai ter que ser aprendida. E aí entra, né, amiga, seu olhar. Isso, aí eu fui pra teoria. Então, primeiro eu me baseei em muitas teorias, porque existem várias. E eu falei, isso aqui eu não me identifico, isso eu me identifico. E eu fui, né, você vai ali
vendo que tem mais sentido para você, até como mãe. Forma ideia. E aí eu concordo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, então eu vou testar de um jeito que funcione para minha cultura da minha família. Da sua dinâmica familiar. Dinâmica familiar e dos meus valores, né? Dos meus valores. Eu não concordo em algumas ações com o bebê que falam, não, isso aqui eu não faria, então eu não posso te ensinar aquilo que também não faria. Ações frias, né? Porque tem muita teoria também que é dura, né? Com a criança desde pequenininha. E eu eles não concordo. Teorias traumatizantes. E acho que esse é o diferencial hoje no seu trabalho. Essa percepção de ver a família, a dinâmica da família, respeitando os valores e trazendo a teoria como um plus. Isso. Né? Assim, olha, isso aqui, se não encaixar, tudo bem. Mas você sempre fala a verdade, né? Então, assim, olha, a verdade é essa, vamos juntas, e isso foi na minha vida, né? Então, assim, a experiência que a Deia trouxe para o meu primeiro filho e para o segundo filho fez total sentido no segundo filho não haver um adoecimento também por esse posicionamento. Sim. Então, amiga, é o seguinte, eu quero usar a chupeta, não tem jeito. Eu não sei se você se lembra que eu falei, o que eu faço para esse neném usar a chupeta que eu quero? Aí você vai testando. Então, assim, por mais que naquele momento poderia não ser benéfico o uso da chupeta, era uma mãe que estava ali numa condição que eu não vou comprar essa guerra nesse momento. Eu estou com risco de ter um adoecimento, então eu estava deixando de amamentar com 2 meses. Sim. Gostaria de ter amamentado mais, então já estava com aquela culpa materna por ter que tomar uma decisão. Sim. Que não era a que eu gostaria, mas com a percepção de uma prevenção, tomei. Já aí, era um cenário maior. Um cenário maior, exatamente. E que graças a Deus teve profissionais ali auxiliando. Isso. Então, assim, foi o obstetra, foi a pediatra, foi você, né? A pessoa que também estava comigo na rede de apoio em casa, né? Auxiliou muito, né? Nessa questão de troca, de ficar com o bebê e tal. E ali eu falei, amiga, eu vou... A chupeta nesse momento vai ser um artifício, eu não vou entrar nessa guerra, né? De como eu vou fazer e tal. E eu me lembro que você falou, tá tudo bem, né? Vamos testar. Então, esse olhar, eu acho que é o diferencial, de que não é uma teoria que vai se encaixar, né? É realmente um olhar humanizado. Isso, o ser humano, ele não é um robô. Não tem como a gente aplicar uma coisa para todos. Não tem. Então, eu não trabalho dessa forma, né? As pessoas falam assim, que técnica você usa? A minha técnica é o básico do básico, que existe ali um sistema que funcione para todo mundo. Então, assim, precisa dormir, precisa comer, precisa, né? Eu tô dizendo no geral, assim, da saúde, mas o integrativo, algo integrativo vai funcionar muito mais, não um passo a passo. E quando eu apliquei a teoria, eu achei ali um jeito das coisas funcionarem e o bebê dormir bem, eu tive um resultado muito rápido com o meu primeiro filho, num cenário de pós-parto muito difícil. Eu quase morri, gente, a verdade é isso, eu quase morri. Então essa experiência de quase morte me afetou um pouco, de caramba, eu poderia ter sido um gatilho para um adoecimento grave. Sim. Porque é muito vívido na minha mente o que aconteceu. Eu não apaguei, eu fiquei sabendo depois do que aconteceu. Não, eu vivi o processo de ir apagando na mesa de cirurgia da cesárea, voltar, ir apagando de novo e voltar. Você sente a tensão na sala de parto. Ir para uma UTI, se você vai para uma UTI porque você precisa estar monitorado e tomar uma medicação lá, é porque as coisas não estão bem. Claro. Você não vai para uma UTI, nenhum médico não vai para a UTI, fica longe do seu filho, separa a mãe de filho, não. Então foi um impacto emocional, uma experiência emocional ali muito forte. E mesmo nesse cenário, eu apliquei com muito amor, com muita paciência, calma mesmo, o que eu tinha aprendido. Em pouco tempo eu tive um resultado positivo no sono e eu tive outra experiência com a outra filha, em que também foi um pós-parto dificílimo, pois ela ficou na UTI com uma experiência de quase morte dela agora. Então imagina eu ter que ouvir só diariamente, né? Não tá subindo ladeira, né? Os termos ali, tá só descendo ladeira, não conseguimos estubar ela, precisa estubar. E aquela coisa de UTI, né, Beto? Você viveu assim, é técnico,
Pra achar algo humano ali na UTI, pelo menos eu não vivi tanta humanização ali naquela UTI neonatal. Tenho enfermeiras pontuais que sim me acolheram, mas é um ambiente muito tenso. Se você não é dessa área, se você nunca viveu isso, impacta. Sim. Então naquilo ali, né, tipo, meu Deus, E as pessoas ali, elas precisam estar mais no raciocínio, né? Porque é UTI, né? É entre a vida e a morte. Mesmo, então, assim, né? as pessoas... graças a Deus, eu tive uma experiência com uma médica maravilhosa. Tava em Réveillon, então... ela tava cobrindo o plantão de outras pessoas, então ela acabou pegando o meu caso. E ela lutava comigo, ela orava comigo, ela falava, olha, eu acredito que seu joelho tá roxo, vamos lá, coisa que nem sei se vai dar certo, vamos testar. E pegou na minha mão, tinham enfermeiras maravilhosas. E olha que loucura também, né? Uma enfermeira de lá que foi assim, que ficou muito com o João. Eu tô agora com ele na escola, quando eu olho, ela me reconheceu, veio, me deu um abraço, falou, cara, como a sua história impactou a minha vida, eu vi tudo que você passou, eu passei por isso depois, e quando eu te acompanho nas redes, e aí isso também me deu força, que ela também perdeu um bebezinho. Então, olha que bacana, né? Como é que a vida tece. Isso. Você teve uma experiência positiva ali em achar pessoas que criam no que você cria e te deu esse suporte emocional. Eu vivi essa fase muito sozinha. E assim, Deus me deu todo o suporte. E aí que eu falo que eu vivi uma maternidade e que eu pedi pra Deus viver junto comigo. Na minha maternidade, e até hoje, assim, sabe quando você sente que você cria, que você forma, que você educa, que você passa o dia a dia com Deus em você como mãe, porque Ele sopra no meu ouvido muitas coisas. A maternidade é isso, assim, a gente não sabe tudo. Então, essas experiências fortes emocionalmente, de alguma forma, eu vejo que só pode ter sido Ele, me ajudou a conseguir, mesmo assim, não compensar isso nas crianças, na formação das crianças. E não ter uma maternidade com medo. Ótimo. Então eu vivi aquilo e eu falei assim, mas eu quero dar o melhor pra eles, eu quero dar um sono de qualidade, uma rotina boa, uma casa leve. Porque a exaustão, como você falou, você não dormia, você ficava irritada. Então eu pensava assim, eu sei que se eu não dormir bem, eu sei que se isso aqui for pesado, eu vou viver uma maternidade que eu não quero. Exatamente. Então eu consegui passar pelo meu processo sem descontar o meu processo emocionalmente ali, né, complicado, difícil, das experiências que eu tive emocionais, e não descontar isso na criação, de tipo, eu vou compensar. Então, eu acho que vocês me entenderiam se eu tivesse medo de perder a Catarina o tempo inteiro. Tô dizendo assim, mas vem essa parte espiritual tirando isso, porque se a minha educação for base, minha educação ali ainda era os cuidados físicos, né, fisiológico, a amamentação. Se eu baseasse esse medo nesses cuidados, eu ia levar talvez para um lugar não tão bom emocionalmente para nós duas, ou para nós três ali, eu e meus 2 filhos, né? Amiga, você entra no fator de proteção, que é a parte da espiritualidade. Então, assim, é comprovado cientificamente que quem tem espiritualidade, 30 a 40% lida melhor emocionalmente com os desafios emocionais. Tá. Isso eu vejo na maternidade, na prática clínica. Na prática clínica. Então, esse também vejo que é um diferencial na sua história. Isso. Sabe? Você na nossa, né? Na nossa. Ó, a Monique não teria tentado um segundo filho se não fosse Deus. Né? É a mesma coisa. Você Toda perinatalidade pós-luto, ela normalmente é uma perinatalidade. A gente fala que é o nascimento do filho na bolha. Porque o outro filho. Porque a mãe tende a botar numa bolha de proteção. Sim, né? que é compreensível. Sim. E uma coisa que eu luto muito é com a minha bolha. Tá. Né? E quem me dá suporte é Deus. Porque eu creio que ali tem vida, não tem morte. Amém. Né? Só que aí tem as partes dos traumas também fazem parte, sombra, né?
Fica, não tem jeito. Por exemplo, o que mais é desafiador para mim na maternidade do Gabriel? Alimentação. Né? Mais trato. Sim. Né? Eu assumo como mãe e aí também busco profissionais para me ajudar. Sim. Eu tenho hoje, ele faz terapia alimentar, ele tem uma seletividade muito grande e aí trabalha-se isso, mas eu não botei ele numa bolha. Eu acredito na vida dele. Sim. Eu quis tornar a vida dele leve, autônoma, né? Tipo assim, autônoma, exatamente. Mas isso a gente não faz sem Deus. Não. Porque o trauma, a dor e o medo, eu falo que o pânico, ele é o medo da morte. E quando você vive uma experiência de quase morte, nós três passamos Sim. por isso. Isso se torna muito vívido dentro da gente. E o que trata disso é a fé. É a Sim. fé. Né? E Não aí tem isso jeito. se torna um fator de proteção, né? No risco de adoecimento, de depressão pós-parto, de síndrome do pânico, às vezes psicose pós-parto, todo esse processo de prevenção, quando se tem um relacionamento, né, com a fé, com a espiritualidade, vai trazer a melhora no lidar com os fortes impactos emocionais. Então, na experiência da Catarina, você pôde aplicar o que você já tinha também de experiência e, ao mesmo tempo, viver uma nova experiência. Vocês, como profissionais, podem até falar melhor sobre isso, mas a maternidade, ela mexe muito com a emoção. Caminha muito com as emoções. Então, assim, ela traz à tona emoções negativas que a gente possa ter vivido anteriormente, e é muito primordial, é muito importante intencionalmente a gente querer ser curada para ter uma maternidade diferente. Então, a gente querer tratar essas emoções que vêm à tona. É como a maternidade, às vezes eu falo que é como um espelho. A gente, às vezes, botou embaixo do tapete uma vida toda, várias emoções que a gente não quis lidar ou não soube lidar. Vem a emoção e aquela criança tira tudo do tapete e bota na sua frente, assim, que você vai ter que, em algum momento, encarar, caso você queira ser uma mãe cada vez melhor. Porque Sim. também é uma opção. E eu tive essa escolha. Eu escolhi, eu falei, eu quero ser uma mãe cada vez melhor. E aí, eu não tinha suporte clínico, por falta de recurso, tá? E por falta de... eu não conseguiria, naquele momento, fazer um tratamento, fazer um acompanhamento, até em relação também a quem deixar a criança para esse suporte ali. Na época não tinha esse negócio remoto. Era muito... 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu trouxe o que eu tinha ali, o relacionamento com Deus. Mas eu sei que o suporte clínico também teria sido primordial, talvez teria acelerado algumas coisas, né? Porque acelerado alguns processos. Mas eu vivi muitas experiências com Deus ali na minha maternidade, e eu sabendo que conforme os dias iam passando, eu também ia sendo confrontada comigo mesma e sendo curada para conseguir viver o que eu almejava como mãe. Porque a gente almeja, né, Beta? A gente, Sim. Tipo assim, poxa, quando eu for mãe eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser uma mãe paciente. É uma expectativa, isso. Né? A gente trazer essa expectativa para perto da realidade é uma outra história, né? Porque as coisas acontecem. Tem essa emoção, né? Essas emoções. E muitas mulheres se frustram, às vezes, por um parto, uma expectativa de parto, por uma expectativa de um bebê de uma determinada forma. Tipo, amamentação. Sono, né? Tudo. E isso também gera um adoecimento. Sim. Né? Eu já tratei mulheres assim, que elas colocaram e romantizaram parto, a maternidade, até o luto. De não identificar isso na vida, e não precisa identificar, mas aí isso acontecer no caminho, e aí gerar um lugar assim de total desconforto, porque foi uma frustração de algo que se esperou. Então, o tratamento prévio também é o abrir esse lugar da possibilidade da subjetividade. É engraçado, aí eu vou entrar na maternidade do Gabriel. Foi uma maternidade 30 vezes mais leve e eu esperava que não. A do João, eu tava virando mãe, tava vestindo esse papel.
A do Gabriel, eu tava virando mãe do Gabriel, mas eu já tinha vivido 1 ano de maternidade. Então, eu pegava pra dar banho fácil, eu botava no peito fácil, eu botava pra dormir e não ficava tensa, porque o João tinha me trazido essa tensão. Era engraçado que aí o que acontecia? O Gabriel dormia. Ele dormia no berço, dormia bem. Meu Deus, essa criança tá dormindo demais, mas como é que pode? Então, gente, a criança que não dorme bem, a gente foi preocupada, é que tá dormindo também. É assim. Fala, meu Deus, porque o outro não dormia. Minha experiência de mãe era o quê? Criança não dorme. Quando a criança dormia, sei lá, 6 horas, não é possível, é lá com o ouvidinho. tá respirando. Mas também teve depois aí uma parte ruim, que foi a parte da pandemia. Que ele ficou muito preso em casa e sono foi horrível, né? A questão é que existe essa subjetividade no seio. É engraçado você falar isso, Beto, porque a minha experiência com o segundo, com relação ao sono, já foi um pouquinho sombreada pela experiência anterior. Então, como eu não participei, não é nem por inteiro, né? Mas medicalizada. Amiga, você teve a experiência do Vitor. Você não foi tão protagonista porque você estava medicada e vivendo um processo de depressão. E do Vicente, eu percebi que você foi muito protagonista. Tipo assim, então agora eu vou ser protagonista. E claro que não teve tanta experiência do primeiro, então essa sombra. Isso. Aí a sombra de eu estou vivendo tudo novo aqui também. Então, assim, a rede de apoio também colaborou muito. E vinha, assim, o sentimento de, será que eu vou dar conta de acordar nas madrugadas? Então, para mim, o sono, a rede de apoio auxiliou para que eu estivesse descansada, para estar ali presente. Então, foi bom porque eu acordava para amamentar. Então, meu primeiro filho eu não acordava. Sim. Eu estava dopada. E na dele, eu acordava, e a sensação de acordar, eu falava, meu Deus, eu tô vindo aqui amamentar ele, são 2 horas da manhã, são 4 horas da manhã, e eu olhava, né, pra ele, e eu falava que ele já brigava, assim, né, com o peito, e eu, cara, que braveza, meu Deus, o bebê já tem essa braveza, né, e eu falava, filho, tá tudo bem, e não que a vinculação não acontecesse na amamentação com o Vitor, né, porque é engraçado a gente pensar que por ser mamadeira, a gente não vai ter vinculação. E pelo contrário, é um erro, sim, mesmo. Porque a amamentação artificial, como é chamada, você precisa do colo, você precisa do aconchego, você precisa do aprendizado na adolescente. Isso é tão bom você falar, né? Porque assim, também sou consultora de amamentação e uma coisa que a amamentação hoje, socialmente falando, né, parece que é uma imposição. Então, a mulher que não amamenta, muitas vezes ela se sente menos mãe. E muitas vezes a briga com a amamentação perto de um adoecimento psíquico, ela é perda muito grande de outras conexões muito mais inteiras com a criança. Então, ouvir um médico, um pediatra, uma psicóloga, né, que está te acompanhando e falar, olha, vale você brigar com isso? Não vale você agora tomar o seu remédio, entrar na mamadeira para você conseguir dar o seu melhor de uma outra forma? E tem vínculo na mamadeira. O leite materno é maravilhoso? É maravilhoso, sim, é a nossa primeira opção. Mas tem um lugar que precisa ter saúde para a criança e para a mãe, porque a mãe sem saúde não cuida da criança. Então, nessa formação de sono, de amamentação do segundo filho, eu percebi que o sofrimento, ele não acontece só no pós, ele acontece no antes. Sim. Na gestação, a gente já pode estar tendo essa sombra. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter leite? Será que o meu parto vai ser assim, o assado? Será que a minha rede de apoio vai me julgar? São muitos questionamentos e não é falado sobre isso. E o pré-natal psicológico, ele é um espaço para que a gente possa falar sobre isso. Tipos de parto, como é a dor no parto, falar das vivências reais, das trocas de experiências dessa mulher, dessa família, com as mães, né, de origem. Se vai ser uma rede de apoio terceirizada. Então, assim, no meu caso, o segundo filho foi
Eu realmente busquei esse auxílio para as noites. E aí eu lembro, né, que eu falava, amiga, será que tá certo isso? Será que não tá? Né? Porque eu não sabia. O espaço, ele serve para que a gente esteja trazendo as reflexões antes, gerando como se fosse uma vacina, sabe? Isso. Quando eu começar a entrar em contato com essas vivências no pós, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Tem uma base, né? Alguma coisa. Eu já tenho alguma coisa ali e vem como uma imunidade, Isso. entendeu? Ou vai me ajudar a ir mais rapidamente procurar os profissionais. Então a gente tem um exemplo, né, aqui na própria equipe de uma mãe que há 2 meses, né, teve um bebê e que, graças a Deus, pôde rapidamente falar, não, eu preciso de uma consultora do sono, né? Eu preciso de alguém que me auxilie vendo o que é possível fazer nessa rotina, nessa casa, nessa família, que vai me auxiliar a ter saúde mental. Dentro até de um atendimento clínico que eu tive agora há pouco tempo, eu tive o fato de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, ela veio para mim através de um luto, de um familiar, teve uma depressão pós-parto de um filho anterior. E aí a vontade de ser mãe de um segundo filho e tal, engravidou. E aí vim acompanhando ela bem atenta, tratando ali as questões nessa área perinatal que eu já... Quando veio o segundo filho, a gente conseguiu identificar a curva já crescendo para depressão, então a gente veio com um tratamento assim rápido. Entrou com a medicalização e ela melhorou muito e tá ótima e tá sendo muito bom agora nesse lugar de mãe de duas, né? No caso são de 2. O que é super importante também, porque ela teve o preventivo e a gente identificou. Quando eu contei, né, que eu vi perto de mim as minhas amigas falando quão pesado estava sendo essa questão do sono, da rotina, do pós-nascimento ali, e eu comecei a aplicar e fazer, digamos, o método Andréia Oliveira, a minha própria experiência foi positiva, eu consegui atingir uma boa maternidade no sentido de, poxa, as crianças dormem bem, se comem bem, a rotina flui bem aqui em casa, isso não se tornou pesado. Qual foi o meu maior desejo? Que todas as mães tivessem essa experiência, porque eu falei assim, poxa Deus, se eu com 2 pós-partos tão difíceis, se por eu não ter condições de ter ajuda, não tinha condições de ter ajuda, então era eu cuidando da casa, abaixo de 2 anos, com o meu marido o dia inteiro fora, trabalhando, trazendo sustento, e eu consegui de alguma forma trazer esse equilíbrio. Gente, não era perfeito, não era um romantismo, mas era uma vida que fluía. E naquele lugar ali eu achei uma felicidade, eu achei uma leveza. A sua saúde permaneceu. A saúde permaneceu e eu falei assim, então o meu maior desejo é que isso seja uma realidade para outras mulheres também. Porque era possível, porque se eu conseguir, então o que eu fiz que eu poderia passar para você e passar para milhares de mães? Eu sei que não vai ser igual a minha experiência, mas se alivia um pouco aqui, se alivia um pouco ali para você, se alivia, se eu consigo te mostrar, tem como ser diferente do que ser só terrível. Então vamos juntas. E assim, as pessoas falam assim, você ama bebês, né? Eu amo bebê, tá? Tipo assim, mas o que eu amo mesmo são mães. Sim. Eu amo mães, eu amo mulheres, eu amo poder proporcionar mesmo o que eu vivi, porque eu sei o que eu vivi. Eu sei a paz que eu tinha no meu dia a dia ali, por mais que eu estivesse passando por momentos emocionais difíceis, por mais que eu tinha que encarar algumas Andréias que eu botei embaixo do tapete, por mais que eu tinha que encarar a explosão, por mais que eu tinha que encarar a restrição de sono em alguns momentos, por mais que eu tinha que encarar, eu falava assim, cara, eu tô conseguindo passar por isso de uma forma que tá indo bem. E que a gente precisa de alguns ajustes, lógico, porque eu fui o protótipo. Quem dera eu tivesse tido um suporte pré-natal. Olha só, sua gestação já é de risco. Esse bebê pode vir prematuro. O que é uma UTI NEL? Eu tive que viver. E eu tive que dar cara a tapa, eu tive que lidar me afogando, mas espera aí, como que eu saio daqui viva, sobrevivendo e eu passe por isso sem tanto resquício na minha vida? Sem me adoecer. Então foi aí que veio a espiritualidade. Sim. Foi aí que eu tinha uma amiga, né? Momô atenta, oração,
tá pegando. E aí a gente vai se apoiando, mas também, hoje, com a informação que eu tenho, vem uma mãe, eu pego, opa, antes de mexer no sono, antes de qualquer coisa, vamos procurar uma ajuda. Opa, peraí, tô achando que esse bebê não é só sono, precisa aqui de um tratamento para... Pergunta para pediatra, um refluxo, uma pele... Vamos. Sim. Então, toda a minha experiência, tudo que eu vivi, por mais que eu não tenha vivido, ajuda, entendeu? Tipo, por mais que eu não tenha tido um pré-natal, é importante. Por mais que eu não tenha vivido a experiência, eu sei que teria sido melhor. Sim, é a mesma coisa com o João, com um espinho no berço. Isso. Né? Imagina, né? Se na época tivesse todo uma Andréia ali pra me ajudar, pra me apoiar, e às vezes é isso. Teria identificado, de repente, alguma coisa que... Tratado antes, né? E isso, a gente sabe que a vivência da experiência é o que vai nortear mesmo a nossa capacitação, né? Assim, a gente não vai estar ali totalmente preparada, né? Assim, vai não é totalmente fácil, né? As emoções, elas vão fluindo, é um bebê que está se conhecendo, é uma família que está se moldando, está se ajustando, mas a gente percebeu, e aqui nós três, né, que a vivência com o auxílio pode facilitar e pode antecipar situações que podem ser prevenidas. Então, de certa forma, tanto o trabalho de consultoria do sono e autonomia infantil, tanto o trabalho do pré-natal psicológico, são trabalhos que a ciência traz pra gente também como um auxílio que vem desse tripé. Então, é o espírito, a alma e o corpo. Então, esses ajustes, eles vêm para facilitar o nosso puerpério, né? E aí vem as experiências de cada uma e das mães que a gente pode auxiliar. Então, muito legal, né? Ouvir e perceber, né? Porque, amiga, a gente fez parte disso também, né? Então, cara, eu falo assim, pra mim o testemunho da sua vida, ele é assim, incrível, sabe? Eu aprendi muito, aprendo até hoje sobre leveza, sobre praticidade, né? Um dia a dia de uma rotina que não é fácil, né? Entendeu? Não é fácil pensar na logística, o gasto de energia mental, e que não é muitas vezes falado, né? E não precisa assim, se tornar um peso antes, mas precisa ser visto, né? Assim, formado, porque vai ser construído. Então, eu aprendo muito. E acho que dentro do pré-natal psicológico, acho não, temos certeza, né, Beta? Que dentro do pré-natal psicológico, que hoje é uma crescente, né? Assim, está sendo formado isso na mente das mulheres, das famílias, que pode auxiliar a vivência dessa dinâmica familiar no pós-parto. Isso. Né? Então, agradecer, né, a sua partilha, seu trabalho, sua presença, né? Uma mulher que é de presença. Então, todas as vezes em que foi necessário uma mão, me lembro quando você me olhou nos olhos e eu falei, amiga, eu tô conseguindo respirar. Aí eu falava, meu Deus, cara, você não tá entendendo, eu tô respirando. Eu lembro que eu não conseguia respirar, né? E você, amiga, vai dar certo, né? Eu tô aqui. Minha sogra, né, fez uma escala para as pessoas poderem estar ali comigo, e isso envolvia o sono, né? Então, para que eu pudesse descansar, para vocês estarem ali, né, auxiliando como uma rede de apoio. E hoje a gente não vê isso muito, né? Sim. Hoje a parte do virtual às vezes impede a gente de estar vivendo essa comunidade, né? E que é muito importante. Então, o auxílio do trabalho científico também vem para isso. No meu lado profissional, eu só posso ir até certo ponto. Até pelo conselho e tal, porque não tem formação. É lógico, eu só posso ir até certo ponto. Porém, ter todas as informações, se eu flertar com a área da saúde, da psicologia, fiz algumas formações da área da psicologia para mim mesmo, para acrescentar no meu trabalho, eu vou até aqui. Porém, depois entra a Andréia Humana, conseguindo auxiliar essas mães que eu atendo, que eu falo com mães o dia inteiro, então assim, eu estou sempre em contato com mães e vendo vários cenários, para dizer assim, vamos por aqui primeiro, porque a gente trata o sono, a gente trata a rotina, essa parte toda prática e essa logística, igual você falou. Só que para isso aqui também fluir, é necessário essa mãe estar bem. Sim. Porque existe uma briga
existe uma simbiose. Essa mãe não tá bem e ela tenta resolver isso aqui não resolve porque o bebê é sensitivo. E aí ela não tá bem, isso aqui vira praticamente uma doença, uma atmosfera. Você fica assim, não tá fluindo. Eu falo, dá um passo para trás. É sistêmico, né? É sistêmico. Então, essa leveza, ela é primordial para que flua também a leveza da mãe, o bem-estar da mãe é primordial para que flua essa outra parte. A gente tem que caminhar juntos, porque traz o peso, e o peso, isso aqui tranca, não flui. É perceptível na minha prática. Tem mães que chegam até mim já doentes, já adoecidas, já no tarja preta, e da melhora disso aqui, como você falou, é sistêmico. Elas conseguem ir aos poucos, junto com o profissional, ir desmamando a medicação, porque vem o sono, vem a consciência de que não estamos no controle total da criança, porque isso também adoece muitas mães. A gente tem um controle da nossa vida, chega um ser humano que tira esse controle. E aí ele não dorme, eu não consigo. E às vezes é uma patologia, às vezes é um negócio mais sério, às vezes... E aí Fisiologicamente, quando nasce uma criança, o cérebro da mãe já fica com o sistema de alerta. Isso. Né? Já vem esse sistema de alerta, porque eu falo que antes de ter filho podia cair um prédio do meu lado que eu não acordava. Agora você fica com sono. Quando você tem um recém-nascido, você ouve assim você acorda. Né? E eu fico muito feliz, assim, no meu dia a dia, vendo que eu posso, pelo menos, informá-las. Dizer assim, a gente vai tratar isso aqui, mas em contrapartida, paralelamente, eu preciso que você busque ajuda aqui, converse com a pessoa aqui. E elas falam assim, Andréia, você fala coisas que a gente não ouve muito. Então você traz ela falou assim, essa leveza que você traz, essa praticidade que você traz, sabe, me ajudando a me cuidar, porque sobra tempo. Então ela sobra tempo, às vezes, para ir ter uma conversa com um terapeuta, para ela ir para uma academia, fazer um exercício que ajuda, para ela dormir mais, isso vai elevar a autoestima, enfim, é sistêmico mesmo. Então, isso é muito importante. E eu fico tão feliz de ver tanto relato, gente, tanto relato, assim, 5 anos atendendo mães, elas falam assim, eu estava adoecida por causa do tratamento com a Andréia e das dicas que ela deu. Eu vou além do sono, eu não fico só nisso aqui, entendeu? Eu falo assim, aqui você vai achar, toda vez eu falo, aqui você vai achar uma consultora do sono e uma amiga para você falar o que você não pode falar com ninguém. Ótimo. Então, vem o choro, não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapia, mas então eu acho que não tem como a gente só ficar numa caixinha. Eu sou só psicóloga e não, né? Eu sou psicóloga, mas um exercício para você vai ser bom. Sim. Né? A gente saiu de disciplinar, né? E é por isso que a gente também fez a proposta, né? De convidar e agradecer, porque conversa. Isso. Conversa, não tem jeito. Então, assim, às vezes o propósito que a gente vai perceber na gestação é um medo dessa mulher de, às vezes, não conseguir. Eu preciso dormir 8 horas, mas a gente sabe que não vai dormir, porque o bebê inicialmente vai acordar de 3 em 3 ou de 2 em 2, né? Dependendo de como você vai querer amamentar. Então, o que pode ser importante? Né? Olha, tem ajuda, Andréia Oliveira tem cursos, né? Você pode conversar, pode trocar uma ideia. Então, às vezes a gente falou nos nossos últimos posts, né, Beta, que o enxoval da maternidade muitas vezes é mais físico, porque o pré-natal ginecológico é muito importante, né? Sim. O pré-natal psicológico, ele é complementar. Sim. Ele não exclui essas outras questões. Só que hoje, a importância a relevância que isso tem que tomar, que aí na concepção da gente já é algo que é extremamente necessário cuidar da saúde mental desde o pré, para que a mulher passe por essa leveza e mesmo sem os resultados às vezes que se quer, né? Então tem certeza que chega e não deu certo, e você percebe provavelmente que é alguma questão às vezes de emoção, né? Que às vezes a mãe mesmo não está querendo lidar com aquela frustração, né? Eu passei, então assim, quando eu vi que o Vicente, meu segundo filho, não pegou a chupeta, eu me frustrei muito, e eu falei, eu vou precisar encarar isso agora. Então, amiga, não deu certo, aí você, tá tudo bem, vai ter outra estratégia, vamos ver como que ele vai lidar, né? Já estava perto da introdução alimentar. Então, realmente, assim, faz todo sentido a gente pensar nessa multidisciplinariedade, né? É aí que um trabalho vai apoiando o outro, não tem jeito, né?
é sistêmico também. Né? Um trabalho sempre vai complementar o outro e faz todo sentido estarmos unidas aqui, né? Levando à frente esse cuidado, como você falou. Eu falo que na hora que o neném nasce, né, enquanto tá grávida ali, aquele cuidado, mas a hora que o neném nasce, o olhar vai pro bebê, né? E a gente precisa olhar para essa mulher, olhar para essa família, entender a importância e relevância desse, que pro cuidado do bebê, o equilíbrio sistêmico ele tem que acontecer. Não tem que estar perfeito, mas tem que estar inteiro. Não vai né? estar perfeito. Quer ver, Andréia? Uma coisa que acontece muito. Também sou doula e acompanho na parte de preparação perinatal. E aí, uma importância muito grande que é a mulher na preparação perinatal, a hora do parto. Então, ela tipo fica de lá. parto, Tipo de parto, se vai ter dor, como se vai ser acontece. normal, como é que vai ser. E romantizam. E nesse momento eu falo, olha, muito válida a sua preocupação, a gente vai se preparar muito bem para isso, né? Eu sou doula, eu vou estar lá presente, eu vou te apoiar e tudo mais, mas o parto é uma experiência de pico, é um momento muito intenso, mas você vai viver o parto um momento da sua vida e ele vai passar e você não vai viver isso para a sua maternidade. Só que o sono você vai viver todos os dias. Então, busque se preparar para o sono. Né? Quando uma mulher chega para você já de tarja preta, como você falou, desesperada, porque a criança não dorme, ela tá um panda, ela vira um panda, né? Eu virei um panda, eu já tenho olheira, e a minha olheira então ficou uma coisa assim, né? Eu lembro que às vezes eu tava no sofá fazendo assim. Segura. A criança, né? Eu dava mamar com aquele negócio. Sim. E não era a criança em cima do negócio, era a criança dentro, porque eu dormia, a criança caía, eu tinha medo dela cair, porque era muito cansativo. Mas o sono, o preventivo do sono, o que você tem nesse lugar do preventivo? O que você dá de dica para essa mulher aí, para ela não sofrer tanto ali e vir te procurar no desespero? Tá, então assim, como a Anu falou, eu sou muito prática. Então, às vezes vocês podem me ajudar a decorrer mais sobre isso. O que eu falo para elas quando elas me procuram? Andréia, já é necessário uma consultoria agora? Eu tô grávida? Eu falo, agora, o que eu mais preciso de você é que você alinhe suas expectativas. Eu sou básica, assim, porque a gente alinhando as expectativas, foi o que a mamãe falou. Tá, eu sei que o sono pega para todo mundo porque é uma base da saúde, é um pilar da nossa saúde. Sono, alimentação, exercício físico. Você vai no médico, a primeira coisa que vai falar, como é que tá seu sono, sua hidratação. Não vai fugir muito disso. Então, vai pegar para o ser humano, que fomos feitos para dormir. Ok. Alinhe suas expectativas na gestação. Pode ser que você viva o melhor cenário, pode ser que você não viva o melhor cenário. Então, você tem que alinhar essas expectativas. Você pode alinhar essas expectativas num processo de uma roda de conversa. Então, mãe de primeira viagem, ela não sabe o que ela vai viver, ela não tem a experiência. Então, ela vem com aquele impacto de exaustão, mas quando ela tem uma expectativa já alinhada, tá, eu vou ter um neném. O parto, vou alinhar a expectativa do parto. Eu vou me preparar para o normal, pode ter 1000 intercorrências e eu vou precisar ir para uma cesárea. Cesárea tá aí para salvar nossas vidas. São essas expectativas que eu sou muito prática e eu tenho isso. Então, eu quero isso. Se eu não tiver isso, tem outra coisa a me ajudar. Eu quero amamentar o leite materno. Isso não pode me custar minha saúde, a saúde da minha casa. Isso não pode custar a saúde do meu filho. Porque já vi bebês ficarem desidratados. De tanta insistência da mãe, esse bebê ir para um UTI. Porque, tipo assim, até que ponto, né? Sim. Então, vai ter a cultura te falando muita coisa, vão ter as pessoas te falando muita coisa. Só que precisa alinhar essas expectativas. E o sono? Andréia, o que podemos fazer em relação ao sono? Vamos botar aí 6 meses de despertares às vezes de 3 horas? Pode ser que em 3 esse bebê comece a esticar mais, pode ser que em 4 ele esteja dormindo a noite toda. Mas eu sei que até 6 a gente precisa estar esperando estar acordando. Faremos o melhor cenário para isso. Daremos estratégias de
eu venho como profissional agora dando estratégias de sono. Então a gente vai usar um tipo de alimentação, não fórmula ou leite, o como fazer a alimentação Da mãe? do bebê, para o bebê, que vai ser estratégias para sono. A gente vai ajudar no ambiente de sono, numa atmosfera, no emocional da casa propício ao sono. Tudo vai impactar. O sono ele é multifatorial. Eu não só vejo à noite. É toda uma construção. Da hora que o bebê acorda, essa mãe, até essa mãe, como é que tá o emocional dela? Já na gestação, ela tá apontando alguma coisa no emocional dela que pode vir a trazer uma atmosfera ou uma doença, uma atmosfera mais pesada, ou um controle absoluto que ela... Então, calma. Nessas rodas de conversa, precisa alinhar com essas mães que já estão na gestação essas expectativas. Porque, gente, a melhor coisa do mundo é uma expectativa baixa. Desculpa falar Claro, assim. Mas, claro. cara, eu vou ter uma expectativa baixa. Eu sei que eu vou ficar 6 meses sem dormir, eu já sei que o parto dói. Sofre bem mesmo. Eu sou meio assim, sabe? Dói. Quando romantiza demais, Isso. a tendência é uma frustração. Porque se você vive o outro... Conversar, às vezes, com o parceiro, né? A gente vai ter rede de apoio ou não. Entendeu? Vamos buscar uma babá, uma enfermeira. Vamos organizar para isso. Pessoa, exatamente, O né? estudo sobre isso também, né? Conversar, ou você tem um curso, de repente já começar a fazer isso antes, né? É isso que a gente ia perguntar, né? Essa mulher, por exemplo, quando ela procura saber sobre o sono, o seu curso já é acessível para ela desde antes? Então, como o meu curso é prático e eu não posso exercer a área mental e emocional, eu converso com ela. Agora eu falo assim, ó, aqui sai a profissional Andréia e entra a Andréia mãe, a Andréia mulher. Aí eu vou conversando com elas, alinhar expectativas. Eu tenho a consulta, a bolsa. Sim. Então eu converso bastante. Ótimo. Eu falo, ó, nesse momento é primordial que você procure uma ajuda emocional, Sim. que você procure uma ajuda psicológica. Como que você é? Às vezes encarar como foi seu relacionamento com sua mãe, encare isso, como é que foi sua adolescência, como é que foi engravidar, você esperava, né? E você não tá no cenário de uma aliança ali, tudo pegou pra mim ali. Então, essa conversa. Isso, então entra a importância, né, de quando essa mulher chega, ela passar também por esse pré-natal psicológico. Isso. Sim. E a gente também tem, né, assim, uma parceria com a Andréia de, nessas conversas do grupo terapêutico, ela também participar. Né? A gente também dá esse lugar de fala na questão do sono, que a gente fala no tema do puerpério, né, propriamente dito. E eu tenho um curso que é de recém-nascido, que ele informa. Então é um curso pequenininho, assim, é um livro com um curso pequenininho, ou seja, eu falo para as mães, mas eu quero alguma coisa. Ótimo, você vai pegar isso aqui então, te ofereço isso aqui para que você se informe. É uma informação, porque assim, nasceu, e agora? O nome é bem subjetivo. Porque assim, nasceu, eu faço o quê com esse ser? Então, ó, você pode fazer isso. Né? É bem assim, direto e prático, para pelo menos a mãe ter um caminho. E se as coisas apertarem, tá ligado em já procurar as ajudas necessárias e rápido, entendeu? Aí é entender, né? A gente se prepara para a maioria das coisas. Graças a Deus tem equipe para ajudar para tudo hoje em dia, né? As pessoas estão se aprofundando nos estudos e a rede de apoio clínica ela é muito importante, tá sendo mais falado, né? Isso é fundamental hoje em dia, principalmente para essa rotina nova, para essa maternidade mais individual, né? Hoje a gente estava conversando sobre esse lugar das antigas, terem as comadres na rua, de uma ter o apoio da outra, e hoje, né, tá cada uma numa rotina maluca dentro da sua casa, com muito conteúdo da internet, que é muito válido, Sim. que é o que ajuda hoje em dia. Né? O formato mudou, a atenção para todos esses pontos também está totalmente diferente e a rede de apoio profissional também está mais amplificada. Então o acesso dessa mulher para buscar esse caminho melhor para uma amamentação, para um pós-parto, para um sono, para uma saúde mental está bem ampliada. Agora, top 3 influências que afetam o sono da mulher, o que eu mais pego, o que eu mais vejo, o que é mais falado quando elas chegam até a mim é o medo, a ansiedade de vou dar conta, não vou dar conta, o medo do novo,
Porque, gente, por mais que tenha mais filhos, é sempre novo. Porque você é mãe de um, mas agora você é mãe de 2, será que eu vou amar igual? Vou dar conta dos 2? Mãe de 3, aí vai indo, né? Também de 3, nessa nossa geração, acaba aqui 3. Segundo, comparação, porque fica até assim, às vezes, eu vi no Instagram que o bebê dormiu com tanto tempo. A pergunta recorde que eu recebo, quando elas vão perguntar do sono, de consultoria, é assim, quanto tempo o bebê dormiu? Como se fosse um robozinho, né? Falar, todos os bebês em 7 dias dormem. Isso não existe. Não existe. E a bula. Então, é uma pergunta que eu já corto na hora. Eu falei assim, você não tem que focar no tempo. Você tem que falar no processo, no trabalho, é uma construção. Hábito é construção. E assim, você não quer resolver um negócio só agora. Você quer que isso perdure uma vida, né? O sono positivo é uma vida. É bem parecido quando a pessoa está adoecida, né? Em quanto tempo eu vou sair dessa dor? Tá. Né? E o processo do sono também é uma dor. E o terceiro são os palpites. As pessoas falando, o Instagram falando, a mídia falando. As pressões externas. Pressões né? externas. Impõe. Então, e é engraçado porque até essa mulher ela tem que. Por isso que eu falo assim. Reflita, converse, busque ajuda, porque assim, se você quer uma maternidade tal, um parto tal, então você tem que fazer o quê? Primeira coisa, procurar profissionais que façam tal. Mas às vezes a pessoa ela não tem ela não para pensar, ela vai nos palpites, não, porque ela me falou dessa obstetra, vai, e a obstetra não era adepta ao parto que você sempre quis, aí ele no momento, entende que essa pressão às vezes vai te trazer uma ansiedade, então é isso, assim. O palpite, ele tem que vir atrelado com o estudo, não tem jeito, né? Porque se você só ouve o palpite, você tá no raso, né? E eu falo que a gente tá numa era rasa, né? Instagram, aquela... 3 dicas, exatamente, a gente não tem... Vale muito a pena a gente olhar, assim, é uma vitrine para trabalho de muita gente, né? A gente trabalha com o Instagram, mas é entender que dentro daquela vitrine... Aprofunda-se. Exatamente. Busque a profundidade. E a profundidade com o que foi falado aqui também, com a fé, né? Assim, de passar pelo filtro daquilo que eu tô recebendo e eu acredito. Eu creio nisso. Eu creio nisso, os valores estão compatíveis, né, com o que eu vivo, enfim, se eu tiver companheiro, meu companheiro. E assim, falando sobre essas ansiedades, né, elas começam no antes. Isso. Né? Então, na gestação eu já posso ter ansiedades do bem e ansiedades que vão se tornando patológicas. E como que eu consigo diferenciar essas ansiedades? Dependendo da frequência dos sintomas. Então, eu, por exemplo, na primeira gestação, eu já acordava umas 3 vezes na semana, de madrugada, com pensamentos, né, de às vezes como vai ser. Eu descobri uma síndrome de vaso vagal, que é uma questão da pressão arterial, e é benigna, mas eu não sabia que aquilo estava no meu corpo, e eu às vezes tinha falta de ar, às vezes tinha uma tontura, cheguei a desmaiar, né? E tudo aquilo foi causando ansiedade ao meu coração de, meu Deus, isso é a gestação, isso que eu tô, e fora os exames que eram sendo feitos e às vezes vinham com algumas informações. Então, essas ansiedades foram gerando sintomas que, com a frequência e a intensidade, se eu já tivesse, igual você falou, numa roda de conversa, numa partilha, olha, é bom de repente se prevenir, procurar. Quando eu fui procurar, eu já estava com 33 semanas. Fiz a primeira consulta com uma psicóloga e ela falou, fica. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver. Meu marido viajando, não vai dar. Então, o que é importante nesse momento com as ansiedades? A gente conseguir discernir o que é que pode estar sendo do bem, porque as ansiedades elas vão existir. Porque o que acontece também, aí eu acho que é muito válido, essa informação é muito válida não só para a pessoa que está passando, mas para quem está ao redor. Isso. Porque o que acontece? Como a psicóloga falou, ela percebeu, né? Mas às vezes ali a avó não percebe, o marido não percebe,
A pessoa que está ali no dia a dia, Sim. do trabalho, pode dar uma dica, né? Pode falar, olha, cuidado, tá demais. Porque dentro do processo da gestação, muitos sintomas a gente acha que é normal. É fisiológico. Né? Só que é desconforto, normal, eu tô né? assim porque eu tô gestando. E quando você não trata isso preventivamente, isso ali na frente, ele, além do peso maior, muitas vezes a gente fala, poxa, por que eu não olhei para aquilo Sim. antes? Né? E aí eu até trouxe, assim, a gente trouxe um dado legal, esse livro chama O Cérebro Ansioso, né? Aprenda a reconhecer, prevenir e tratar o maior transtorno moderno. Então, porque, de verdade, assim, ansiedade e depressão hoje são causas, né? Causas não, assim, consequências de comportamentos, às vezes vivências que são tidas e que não são tratadas, Sim. né? Que não são saudáveis. Então, aqui ele fala, né? O autor, o nosso cérebro tem, entre várias missões, a de transcender os problemas momentâneos, expectar e planejar o futuro. Esse sistema de análise de risco e de gerenciamento de variáveis é a base da vulnerabilidade humana para qualquer tipo de transtorno. E de quem é a culpa por tudo isso? Certamente existem vários culpados, desde a genética individual, a evolução da espécie, o nosso estilo de vida, nossa imersão em uma sociedade que se alimenta de expectativas, nossas escolhas e vivências pessoais. E o cérebro afetado, ele deixa de controlar os músculos, controlar o sistema cardiovascular, controlar os hormônios, gerenciar o sistema imunológico, controlar alguns tipos de comportamento com base nas experiências vividas e na expectativa de futuro. Então, a nível cerebral, essas vivências emocionais podem impactar o nosso corpo, né? E aí produzir um tipo de adoecimento. Então, a gente quer agradecer você, mulher, família, né? Vocês que estão ouvindo, e dizer que se você não tem nenhum sintoma, né, tá recebendo esse conteúdo e percebe que pode ser útil para esse momento, né, de gestação, de possibilidade de uma gestação, que pensa em um parto, um tipo de parto, que pensa em um puerpério, que pensa sobre as questões do sono e que não sente nada, que realmente quer conversar sobre isso e escutar, esse espaço é para você também. Então, se sinta acolhida aqui, né, as nossas vivências eu acho que vão contribuir e também a nossa experiência técnica. E para você que está sentindo, que está vivenciando esse momento, que está passando por algum tipo de dificuldade, se achegue, se aproxime, né? Porque aqui é um espaço que tem base científica, mas para muito além disso tem acolhimento, tem abraço, tem olho no olho, tem verdade. Então, somos profissionais da área da humanização que te vê de forma singular. Então, chegue junto com a gente. E nós te entendemos. Cada uma aqui viveu uma experiência que você possa se identificar. Então, o que nós te falamos é, não passe por isso sozinha. Eu passei por situações sozinha e vi na prática que teria sido mais fácil, teria sido melhor, teria sido mais pura se eu tivesse compartilhado. Então, muito obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito engrandecedor para mim e espero para você também. Ai, obrigada. Obrigada.